baixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora pro vídeo. Você sabia que em termos de Pokémon existem muitos deles que podem ser comidos gastronomicamente? Ah, que bom que especificou. Eu quero fazer um adendo. Eu não separei por tipo aqui, porque não é tão simples. Dentro do tipo tem muita diferença. Tipo água, por exemplo, Tentacruel, água venenoso, água viva pode ser comível, Vaporeon é um copo d'água, você pode beber. Mas o que eu O quero moderador dizer, trabalha no silêncio, mano. Fica atento aí, o Pokémon rapaziada. em si e no que ele é baseado. Existem alguns tipos que a gente pode tirar eles de uma vez só. A maioria dos Pokémon, tipo Pedra, Fantasma, porque, né? Psíquico, Lutador, porque eles são muito próximos de animais racionais. E Metal, Veneno, embora nem todos. Vocês vão ver. Nesse vídeo a gente vai separar eles por tipo de animal. E isso é só um básico que a gente vai inventar pra poder conseguir encaixar. Porque, por exemplo, o Slowpoke, que é um dos piores, ele é um hipopótamo, salamandra e aparentemente, se você leva Pokédex completamente a sério, um caranguejo. No final, a maioria dos Pokémon são comestíveis. A gente vai entrar em detalhes em alguns lugares. Vamos começar falando sobre mamíferos comuns. Porque tem alguns que são fáceis por causa da nossa cultura, a gente tá muito acostumado a ver eles num prato. Miltank, Taurus, Buffalante, Boar, Gogoat, Ampharos e Dubwool são todos animais que fazem parte da culinária até brasileira. Não todos, porque alguns deles são muito específicos de outras áreas, mas você tá acostumado a ouvir falar sobre isso. A maioria dos Pokémon que a gente vai falar aqui são baseados em animais que são parte da culinária de vários outros lugares. Então, se você não gosta de outros países, não sei porque você generalizaria literalmente um país inteiro, mas tá. Sobre territórios... Mano, mas é aquele negócio, velho. Qualquer coisa é comestível, né, mano? Só que tem coisa que você come só uma vez. Na verdade, tem muita coisa que é comestível. O que as pessoas acabam não comendo muito é por uma questão cultural mesmo, mano. Imagina comer o Monkey. Mano, ia ser pica comer o Monkey, hein, velho. Mano, pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui rapidão. Não, tá suave. um pouquinho mais complicados. Por exemplo, Lopunny, Audino, Clefable, Diggersby e Azumarill. Azumarill, só o Azumarill, porque, por exemplo, o Marill não. Quer dizer, não se encaixa nesse grupo, porque o Azumarill é um coelho, o Marill é um rato. Mas o que eu quero dizer é que a maioria das vezes a gente vai estar comentando sobre a linha evolutiva como um todo, mas se não for o caso eu vou explicar e dizer o porquê. Mas vamos lá. Deerling, Stantler, Bidoof, Bibarel, Zigzagoon são todos animais que a gente imagina já de alguns outros lugares. E a gente começa a entrar nos pouco mais difícil. Komala, por mais que seja um animal em extinção, isso não importa na nossa diversão. Caraca. E aí a gente entra em Diglett e Drillbur. Os dois são tipo terra e é o que eu falei mais cedo Não, de tem gente animais que come, que mano. vão ser de um tipo específico que a gente normalmente pensaria em Falou, vou Dino. comer um animal tipo terra. Mas topeiras são animais que a gente não deveria por causa da quantidade de vantagem. Lopunny, mano. Eu ia fazer uma piada envolvendo Lopunny, mas esquece, mano. Versus problemas. Assim, vamos lá. Carne de topeira não é muito saudável pra gente. Tem que ser, tipo, muito, mas muito certamente feito. E isso é uma das coisas que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Existem situações bem específicas onde você pode se alimentar de certos animais, porque depende muito. Seal, Ursaring, Donphan são animais que a gente sabe, porque são animais que a gente já ouviu falar sobre pessoas comendo. Slacking, eu não sei porque alguém pensou, gostoso. Weasel, Skuntank e Shaming. O Shaming ainda vem até com tempero pronto. E tem alguns animais que você vai ver, tipo... Os próximos, que são conhecidos como Delicacy, são comidas gourmet. Zebstrika, que inclusive, deixa eu comentar. Quando eu tava procurando se zebras são comestíveis, apareceu no autocomplete zebras pra pintar. Tintino, Patiriço, Dedenne e Morpeko se encaixam Nossa, naquilo mano. que eu falei. De serem animais que são usados pra uma cozinha muito, muito gourmetizada. Principalmente o porquinho da Índia, que é o Morpeko. Então, o Morpeko provavelmente tá em extinção por causa disso. Oranguru e Ninetale são dois que se encaixam nesse grupo de mamíferos, mas que são meio complicados porque, que nem eu falei, animais com poderes mentais muito avançados. Existem animais racionais que a gente evita até comer em algumas culturas, tipo, polvo é muito inteligente, golfinho é muito inteligente, elefante, corvo, chimpanzé e porco. Todos esses animais que entram nos grupos dos mais
inteligentes, racionais. Se você acha estranho comer algum desses, você deveria achar estranho esse aqui também. No Peru eles comem porquinho da Índia, mas, mano, comer porquinho da Índia não parece incomum, não, mano. Tipo, aqui no Brasil o pessoal come bastante preá, por exemplo. Roedorzinhos no geral. Que preá é praticamente um porquinho da Índia, cara. Então, tipo, eu não acho estranho, na verdade, pra ser bem sincero. Bem, o Wailord e Lapra são 2 animais, são 2 baleias, que vai fazer o link com o próximo grupo que é de peixes. Mas a gente pode comer baleia. Sim, Lapras é uma baleia, que nem o Lug é uma baleia. Vamos pro próximo. Em peixe nós temos o Sharpedo, que é um tubarão, até é comentado no próprio mundo Pokémon que eles usam a barbatana do Sharpedo como coisa pra fazer sopa. Barbatana de tubarão é uma das coisas que a gente no mundo real tem um problema sério, porque as pessoas cortam a barbatana do animal pra contrabando, já que as pessoas gostam de comer. E dos peixes você tá acostumado com a maioria deles. Lá, Seeking, Magikarp, Não Remoraid. necessariamente só pela barbatana também, que realmente é um problema ambiental grande na atualidade, mas a gente também tem, por exemplo, os cações, que são já os tubarões pequenininhos. Mas aí eu acho que já não se encaixaria no Sharpedo, porque o Sharpedo ele é mais um tubarão branco, né? Especificamente um tubarão de maior tamanho. Os cações eles já são menorzinhos já, né, velho? Não é plesiosauro? Então, mano, eu achava que o Lapras era um plesiosauro, velho. Mas, mano, baleia eu acho que as pessoas não comem, eu acho que as pessoas só usam a gordura dela. Pelo menos a caça ilegal que a gente tem atualmente é só para uso da gordura e outras partes dela. Se eu não me engano, carne de baleia não é comido, não. Em culturas assim. Carne de tubarão faz mal porque tem alta concentração de mercúrio. Isso eu nunca vi, mano. Eu já comi tubarão. Mano, um tubarão. Eu acho engraçado, mano, sei lá, comer tubarão. É que depende do tubarão, né? Tem espécies específicas que as pessoas comem, geralmente são os menorzinhos, assim. Como assim lá pra ser um cachorro, velho? Enfim, vamos continuar aqui, mano. De Phoebus, Huntail, Gorabis, todos são peixes que você tá acostumado a ver. Eu sei que muita gente vai falar sobre o Magikarp como ele não é muito bom porque tem pouca carne comparada do tamanho do animal. Detalhe, a gente tá falando sobre comestível e não sobre valor nutricional alto. Mas aí a gente começa a entrar num tipo diferente de peixe. O Mantine e o Mantike são peixes cartilaginosos. Electros, que é aquela lampreia. Stunfisk, que não parece muito apetitoso. Não, lampreia eu tô ligado que tem muita gente que come. Lampreia e peixe bruxa também, que são os únicos agnatas que a gente tem atualmente no mundo. Eu sei que tem diversas regiões no mundo, principalmente países lá mais pro Oriente, que a galera come esse tipo de animal. E Horsey e Skrelp. Cavalo marinho é um peixe e isso nunca vai ser normal na minha cabeça. Mas Não, é bom pior você que não, entender não, como não. é que você provavelmente não come cavalo marinho, mas como você poderia comer cavalo marinho. Que é você secar eles e transformar eles em pó antes de usar ele em alguma coisa. Porque dá um gosto muito forte de peixe. Quando você fala disso, você começa a entender o porquê que eu botei o Skrelp, que é tipo venenoso aqui. Quando você faz isso, existe a forma de você poder separar a parte venenosa dele da parte não venenosa. Até porque, se você tá com muita vontade, quem vai te impedir? E a gente entra no grupo de crustáceos, moluscos e equinodermos. Não, mano, por exemplo, tem regiões no Brasil que a galera come folha de mandioca, por exemplo. E elas deixam tipo de molho na água por bastante tempo. E a folha da mandioca, ela é tóxica. Não é da mandioca ou da batata doce? Acho que é da mandioca. É alguma dessas duas aí. E tipo, você consegue sim separar, tipo, a parte venenosa e a parte não, a parte comestível. Então eu acho que tem muito Pokémon, por exemplo, que talvez não fosse comestível por conta de toxicidade, mas que eu acho que é sim possível de se alimentar por conta de você conseguir separar a parte venenosa e a parte não venenosa. Até animais venenosos, como os próprios baiacus, tem gente que come, tipo, preparando do jeito certo você vai conseguir comer, tá ligado? Vou fazer um Onix assado pra nós. Ô, mano, o Onix é hype, viu, mano? Comer uma pedra assada. O anime do Marmitas e Masmorras me ensinou que nunca devo duvidar da capacidade do ser humano conseguir comer qualquer coisa. Então, Débora, é assim mesmo, mano. O ser humano come qualquer coisa. A questão é como o ser humano vai preparar essa coisa. Essa que é a questão. Muita coisa é comestível. A questão é a forma como você prepara pra comer, tá ligado? Até mesmo porque às vezes tem coisas que a gente come no nosso dia a dia que não seria comestível, tipo
naturalmente, assim, in natura, mas preparado, eu não vou saber dar um exemplo agora, mas preparado você consegue sim consumir esse tipo de, de matéria, sabe? Cloyster, Clamperson, ostras, Kingler, Crawdaunt, Clawitzer, Crabbrawler. São caranguejos. Ô, mano, falar pra você, mano, caranguejo é bom demais da conta, viu, velho? Eu gosto de caranguejo. É bom, viu, mano? Acho que é um dos únicos frutos de mar junto com o camarão, assim, que eu me amarro, viu, velho? Era só uma costela de talas, então, mano. Pode comer pedra, Bill? Mano, ser humano, não. Isso aí vai causar uns probleminhas no seu intestino. Mas animais como pássaros, por exemplo, eles não é que eles comem, é que eles engolem pedra pra poder digerir as coisas melhor. Eles deixam numa parte específica do estômago, tá ligado? Nem assado, o quê? Pedra? Não, mano, pedra não. Ah, mano, nem assado dá pra comer pedra, mano, infelizmente, velho. Não pedras inorgânicas, né, no caso. Não, não dá pra comer pedra, não. Carne crua, exatamente. Lava. Mano, lava é. Lava você só. Mano, você pode comer uma vez lava, mano. Mas depois disso você nunca mais come nada. Na verdade, nem vivo você vai estar, tá ligado, velho? E moída? Não, mano. Pedra moída também você não pode comer. Pai, então. Pode comer praia? Pode. Praia pode. Que a gente tá acostumado aqui. E a gente entra em Barbaracle, que é uma craca. Eu descobri que tem alguns tipos que são comestíveis. Não Empanado. Qualquer coisa boa fica empanada. Você tirou as palavras da minha boca, Débora. Aí eu concordo com você, mano. Empanado, qualquer coisa pode. Qualquer coisa come empanado, mano. O pessoal aqui perto de casa no Rio de Janeiro ama umas pedras. Que isso, moleque. Que isso, velho. Então nunca mais vou. Então nunca mais vou na nossa praia. Não me parece muito apetitoso, mas quem sou eu pra julgar? E a gente vai pra outra parte do grupo. O Gudra e Hisui e o Gudra são uma lesma e um caracol. Omanite, Shelmet também são outros que se encaixam no mesmo grupo. E aí entra um detalhe, o Shellos é um que eu botei na lista como não é comestível. Embora todos eles sejam parecidos, o Shellos se parece muito mais com uma espécie específica que é muito venenosa. Octillery, Inkei, Malamar, Mano, Polvo. o Shell, esse aqui, mano, ele parece muito, sabe com o quê, velho? Ele parece muito com um Nudibranchium, uma lesma do mar, chamada de dragão. Quer dizer, não parece tanto, mas ela lembra muito pra mim um dragão azul, tá ligado? Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui pra mostrar pra vocês. Dragão azul do mar. É Glaucus Atlânticos o nome dele. Não parece muito na verdade, mas é esse aqui, ó. Cadê? Deixa eu colocar aqui. É esse aqui, ó, rapaziada. Mas basicamente, essa lesma do mar aqui, aí eu concordo com o Kaká mesmo, mano. Porque ela é realmente uma lesma bem tóxica, assim, tá ligado? Vocês estão ligados aquelas caravelinhas portuguesas, que são aqueles balões que ficam voando assim na água, que são extremamente tóxicos? Basicamente, esse bichinho se alimenta disso, e eles pegam absorvem a toxina, e eles usam essa toxina, tá ligado? Me lembra o Gary do Bob Esponja. Não sei porquê, mas pior que lembra mesmo, velho. Invertebrado é dentro. Eu já vi na vida real, eu cheguei perto. Eu queria ver um bicho real, mano. Me lembra aquele Pokémon. Lembra um pouco o Kyogre ele, velho. Pior que lembra mesmo. Cadê? Aqui, velho. Embora todos eles sejam parecidos, o Shellos se parece muito mais com uma espécie caravela, específica que é muito venenosa. Octillery, Inkei, Malamar, Polvo, Lula, Chikome, Starmie tem um tipo específico de estrela do mar que é venenosa, e como o Starmie não é tipo venenoso, não é esse. Pyukumuka é baseado num pepino do mar, e eu não vou colocar a imagem dele no YouTube, porque tem certos animais marinhos que eles não são muito agradáveis aos olhos pela visão do YouTube. Então ele parece uma coisa que é a parte que você come do Pincurchin, que ouriço do mar, que é no que ele é baseado, tem 18 tipos dentro de 915 diferentes tipos de ouriços do mar que dá pra comer. Vamos passar em ave, só por desencargo de consciência. Existe um tipo de pássaro só. Um tipo de pássaro só que é venenoso, que é o pitorrui encapuzado. Não, rapaziada, corrigindo informação. Chegou a minha deixa de ser chato, mano. Mas não corrigindo informação, né? Porque
Existem, na verdade, 3 tipos de pássaros que são venenosos. Eu não vou lembrar o nome deles aqui agora, mas tem um vídeo no meu canal que eu cito eles, que eles são lá da região da Papua Nova Guiné da Oceania. Só que essas 2 espécies novas, eles são uma espécie mais, elas são espécies descobertas recentemente. Então eu acho que na época que foi feito o vídeo, eu acho que o Kaká ele não tinha essa informação disponível ainda, tá ligado? Até porque é uma descoberta recente, então você não vai saber mesmo. Se eu não me engano, são 2 espécies. Eu não lembro se elas são só peçonhentas ou se são venenosas mesmo. Os caras comem o negócio dos ouriços do mar. Então, mano, eu achava que ninguém comia ouriço do mar, pra falar bem a verdade. Voltemos, velho. Sua penugem, ela tem uma camada de veneno. Curiosidade também, essa toxina que ela tem na pena, na verdade é uma espécie de neurotoxina que ela é muito parecida com... Vocês estão ligados àqueles sapinhos dourados, aqueles sapo ponta de flecha? Então, é a mesma neurotoxina encontrada nesses sapinhos pequenos, mano. Isso eu acho muito engraçado. Não é engraçado, mas eu acho bizarro, velho. Tipo, é fascinante essa informação. Pássaro venenoso definitivamente é algo, então, mano. Pode comer trinca-ferro? Araponga, mano? Araponga acho que pode, mano. Eu nunca vi ninguém comendo, né? Mas eu acho que não vai fazer mal pro seu corpo comer. Eu acho. Não tenho certeza, no caso. Eu não sei da onde vem e não foi me explicado. Eu não achei nenhum lugar. Então provavelmente é melhor você... A alimentação dela vem por causa... o veneno dela vem por causa da alimentação dela. E ela é uma ave da Oceania, se eu não estou enganado. Tu viu que no ano passado descobriram aqui no Brasil sapos bioluminescentes? Eu fiquei sabendo disso aqui. Eu acho que... Ou foi de cogumelos. Acho que foi de cogumelos que eu vi de sapo. Acho que eu não vi nada, não. evitar ele. Ele se parece um pouco com o Fletchling, então ele seria um que eu evitaria, mas que quando você para pensar sobre espécie, subespécie, classe, filo e as coisas, ele é mais próximo do Rook-T. Então, Exatamente. evita os dois. Torchic, Farfetch. Não é porque parece que significa que tem a mesma morfologia, velho. Geralmente se parecer é muito mais por uma questão de convergência evolutiva, mano. Não às vezes por parentesco, tá ligado? Se a gente realmente estivesse falando sério aqui de comparando um Pokémon com um animal que existe na realidade, tá ligado? Do Rook-T. Então, evita os dois. Torchic, Farfetch, deve ser uma delícia. Starly, Chatot e Pidove, que são os mais comuns. Pidove é uma coisa a se comentar, porque pombo não come pomba. Você tá falando de pombo na cidade. Não, pô, se você tá falando só de pomba urbana, assim, não, eu acho que não seria bom, não. Mas Pidove, ele é um columbídeo, cara, e se a gente for olhar na família geral dos columbídeos, que é a família... Família não, o clado, prefiro falar clado que eu não sei se é família. Mas se você for olhar no clado dos columbídeos, existem espécies de columbídeos que foram muito consumidos, principalmente por exploradores europeus. No caso, por exemplo, os dodôs, que são columbídeos, são pombas gigantes, foram muito consumidos pelos europeus na descoberta das Ilhas Maurício. E você também tem, por exemplo, o solitário de Rodrigues, que são 2 columbídeos que eram muito consumidos. Essa pomba doméstica eu não acho bom comer mesmo, talvez, mas os dodô, existem sim espécies de pombas que foram consumidas pela humanidade. Então, eu consideraria que sim e não, talvez, mano. Já viu, reagiu o André Young fazendo tier list de animais que... Eu reagi a um vídeo só, mano. Os outros eu não reagi, não. Rolinha. Então, rolinha... Mano, eu já vi gente que come rolinha já. Por que tem 4 milhões de pomba no vídeo? Longa história, Aquiles. Longa história. Salve, Aquiles. Beleza, mano? Ó, mano, o pessoal... Mano, o Aquiles aparece, o pessoal já fica... O pessoal fica como, mano? Eles têm uma tara pelo Aquiles, mano. Não sei porquê, velho. É pra comer Aquiles. Pombos com cebola assada no capricho. Mano, coitado do Aquiles, gente. Deixa o Aquiles em paz, mano. Deixa ele ser furry em paz, rapaziada. Coitado. Aquiles, se eu contasse para eles o que você me mandou no Instagram, no Rios recentemente, cara, aí você iria ser zoado pelo resto da vida, cara. Que come lixo. Mas existe
pombo comestível. Só não o que a gente vê. E é o motivo qual a gente vai falar de Swana, Wingle e Pelipper, que eles são basicamente... O Wingle especificamente, a gaviota é o rato voador do mar. Gaivota. Que nem o pombo é o rato voador da terra. Piplup e Icicle são pinguins, que infelizmente é comestível. Rowlet e Hoot são dois animais, coruja. Ah, mano, se eu tivesse oportunidade, mano, e pinguins não fossem um animal extremamente ameaçado por conta das mudanças climáticas, eu amassaria a carnezinha de pinguim, mano, sendo sincero pra vocês. Deve ser tipo um frango, tá ligado, velho? O alimento favorito dos mendigos, caraca, mano. Pra mim, todos são dentro, que isso, mano, que isso. Que coruja também é comestível. É, E a gente comestível. entra em Mano. dois detalhes. Murkrow, que nem a gente falou, animal racional, corvo, animal bem próximo da inteligência, que a gente pode julgar esquisito, mas pode, e Magma, porque o Magma era um pato. Yes. O Magma tem um detalhe importante sobre ele, porque quando a gente fala sobre animal que é comestível, o principal ponto é você evitar os parasitas, bactérias, e seja lá mais o que tiver dentro. Não é uma tier list aqueles, é basicamente o Kaká explicando quais Pokémon são comestíveis gastronomicamente, tá ligado? E quais não são. Aí eu tô com o chat aqui debatendo o que que é dentro e o que que não é, tá ligado? Daquele animal que pode fazer mal pra gente como ser humano, porque não faz mal pra ele, mas faz mal pra gente, porque essa é a diferença entre animal comestível ou não, algo que faz mal pro ser humano. Mas vamos lá, as coisas dentro dele podem fazer mal pra gente. E a gente entra Eu tenho uma regra pessoal em que se eu for comer algo diferente, que esteja bem picado pra meu cérebro não ficar com nojinho. Pode pá, mano. Existe Pokémon comestível? Existe aqueles. No mundo Pokémon as pessoas comem muito Pokémon, mano. Eles não comem de onde eles tiram carne, mano. Não tem boi lá. Mas aqui ele tá discutindo, tipo, quais Pokémon seriam comestíveis baseado nos animais que a gente tem na vida real, tá ligado? Vocês sabiam que o Vaporeon... Não, eu não quero saber nada do Vaporeon, não. Valeu, Gustavo Animation. Eu já tenho amigos que falam disso o suficiente já, tá? em dois detalhes. Você tem que focar em temperatura de cozimento. Você tem que cozinhar o animal o suficiente Não, não tem aqueles. O que tem no universo do Pokémon é o Taurus, mano. O Taurus é Miltank. pra poder matar todos os parasitas, bactérias, etc, pra poder depois a gente poder consumir. E aí entra no detalhe, o Magma ou ele não tem nenhum parasita bactéria, porque ele já tá cozido, já que ele vive em vulcões, ou então ele tem alguma coisa que mantém a temperatura externa e a interna diferente. A gente explicou uma coisa sobre isso quando a gente fez o vídeo explicando a temperatura do Magcargo. É possível, pode ser que a gente ainda assim precise cozinhar ele depois, e a gente vai precisar fazer toda uma cirurgia enorme pra poder fazer isso com a carne dele. Então é mais complicado. Você teria que adivinhar, descobrir qual dos dois, e eu acho que nessa situação é melhor você só não. Chegando nos répteis é fácil. Cobras tem as venenosas e peçonhentas, tirando a parte que causa o veneno, que tem o veneno. Da hora que o cara pegou uma Piton, tá ligado? Que nem peçonhenta é. É possível, que geralmente é a parte conectada na onde fica os dentes, mas aí é melhor você não arriscar. Crocodilo dos jacarés, então Totodile, Sandile, Fuecoco, que já vem apimentado. Tartaruga nós temos sopa de Squirtle, obviamente, Comentário, e Dreadnought. Tem uma tartaruga específico que não porque ela come algas e essa alga é venenosa pra gente, não pra ela, porque senão ela estaria morta, né, obviamente. E lagarto Heliolisk, dá pra comer. Lagartinho frito. Calanguinha. Insetos comuns entram na parte mais importante. Meu pai já comeu jacaré. Mano, da onde eu venho comer jacaré? Existe gente, bastante gente que come jacaré, velho. É, sim, é bem normal, tá? Da onde eu venho, existe muita gente que come jacaré, tatu, formiga, capivara, preá. É bem comum, tá? Porque lá Mano, tem gosto de frango, sim, jacaré tem gosto de frango, só que é uma carne bem mais forte que o frango, tá ligado, velho? É, a diferença é que, mano, é carne de réptil, tá ligado? É parecido até com um frango mesmo. Carne branca. de inseto é uma das melhores fontes de proteína por grama. É, ele tá Quer falando a dizer que, verdade. pela quantidade, muita proteína. Então, Sewaddle, Burmy, Grubbin, isso não, delícia. E aí onde você entra naquele detalhe. Sabe aquela pessoa que você sabe que é rato de academia e que fala muito sobre frango com batata doce? Avisa ele que o melhor animal que ele poderia estar comendo pra isso é larva de inseto. Ninjask. Mano, comer formiga. Rapaziada, nossa, eu amassava uma farofa de tanajura agora, velho. Na moralzinha, mano. Uma farofinha de sá, assim, ó. Nossa, que delícia, mano. Pior que eu gosto muito, velho. É nesses momentos que eu sei muito pouco sobre a vida.
Mano, pior que inseto, mano. Mano, é que o pessoal por aqui tem muito uma limitação muito cultural em relação a comer inseto, mano. Mas muita coisa que a gente consome é derivado de inseto, cara. Tipo, mel, por exemplo, é derivado de inseto, mano. E, tipo, as pessoas não têm nojo de comer algo que é vômito de abelha, tá ligado, mano? Aí vai comer uma formiga, a pessoa tem nojo, tá ligado, velho? Tarântula frita eu nunca comi, mano. Nunca comi, velho. Que quando ele evolui, porque, vamos lá, o Nincada evolui pra Ninjask e acaba deixando um Shedinja pra trás se você deixar uma Pokébola em um espaço vazio, porque é basicamente a ninfa saindo do casco e virando uma cigarra. E aí você consegue ver a diferenciação. Quando um Ninjask acabou de evoluir, é o melhor momento pra você chegar lá, pegar. Ei, Bill, não fale do mel das abelhas, Exposed. Eu não vou falar do mel das abelhas, rapaziada. Eu só tô falando porque eu sou chato, porque eu crio abelha, mano. Então, é isso aí, mano. Só ignora o mel, pois ele é doce. Exatamente, velho. Mel é vômito de abelha, gente. E eu não tô falando pra vocês pararem de comer, porque eu como mel pra caraca, velho, tá ligado? Eu gosto muito de mel. E mesmo sabendo que é vômito de abelha. Ah, gente, a gente come coisa que é dentro de outro animal, tá ligado? Que vem de dentro de outro animal, mano. As coisas que a gente come. Tudo que a gente come é meio nojento, mano, se a gente for pra ver. Acabou tua carreira, caraca, mano. Pô, você nunca comeu mel, Mudkip? É bom, mano. E própolis é o que? É, nem te conto, mano. Mentira. Mano, própolis ele é uma mistura de muita coisa, mano. Tanto própolis quanto a cera. Mas geralmente tem coisa envolvendo a parte interna das abelhas ali, tá ligado? Você cria abelha, o Ibama vai gostar dessa notícia. Vai mesmo, porque eu tenho documentação, né, criatura? Eu tenho documentação e eu tenho autorização pra isso. Principalmente da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e também da Secretaria. Não, Secretaria não, mas eu tô dentro também do Código Federal em relação a isso. A gente bebe leite de outros animais, mesmo depois de adulto. Exatamente, Débora. Mano, beber leite, isso que eu bebo. Eu não vou falar isso, senão eu vou ser zoado depois. Mas, mano, é uma coisa muito nojenta, tá ligado, velho? Mesmo assim, somos seres esquisitos, pacas. Exatamente, mano. Mel é bom, é uma afirmação. Exatamente, mano. Aí é foda, estragou minha piada. Então, mano, desculpa, cara, estraguei sua piada. O Ibana não pode vir me multar aqui porque eu tô dentro da lei, mano. E comer. Porque a parte que é a casca, o Shedinja, é a parte que protege o animal e é a parte que acaba ficando ali protegendo, separando a carne da poeira. Então, comer uma cigarra recém-saída do coisa é a melhor hora. E aí entra o detalhe. Mano, uma curiosidade, existem lugares como, se eu não me engano é na China, ó. Eu não tenho fonte pra falar isso, quem me contou isso foi um amigo meu, que ele pesquisa sobre esse tipo de coisa, mas em lugares tipo lá no Oriente, no Extremo Oriente, como na China, eles usam muito essas cascas de cigarra pra fazer medicação tradicional, tá ligado? Eu não sei qual que é a função, mas eles usam por lá, tá ligado, velho? Tem gente que toma leite de mula porque parece mais com leite. Isso eu não sabia, velho. I believe in Mel Supremacy. Então, mano. Ô, mel é bom demais da conta, né, mano? Não tem como não, velho. Krikettot Kriketune é meio estranho, porque que nem a gente falou do Shellos, quanto mais colorido o animal, mais chance tem de não ser muito saudável. E essa é a parte não científica minha falando, o veneno tem cor, não é essa a palavra certa, mas é muito aparente. Quanto menos colorido, melhor. E aí a gente entra numa coisa no jogo. Mano, eu como tudo, menos comida indiana. Desculpa, mano. Comida de rua indiana não dá, mano. Qual o gosto de grilo? Você vai tentar adivinhar. Pausa e tenta. Sardinha. Vamos falar de louva-a-Deus. O que será Não, mano, não. Não é sardinha, mano. o gosto de um louva-a-Deus? Tenta adivinhar. Camarão com cogumelo. Aparentemente. Isso é muito específico. E o Durant, que é a formiga, deve ser muito crocante. Mano, amassava, mano, amassava. Se não fosse de metal, amassava. Mano, eu amo farofa de Danajura, velho. Amassava, mano, na boa. O Cricketune não é tipo venenoso? O Cricketune não é venenoso, velho? Que eu já comi um sapo. Mano, sapo dá pra comer, mano. Tipo, tem gente que come perna de. Quer dizer, eu conheço muita gente que come perna de rã, eu só nunca comi, mano. Mas ele tem gosto de carne seca. Eu não conseguiria comer uma cigarra, nem mesmo alguns outros animais que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, quem sabe? O Pinsir, o Heracross e o Vikavolt são 3 tipos de besouro.
tem alguns besouros que não, então Mano, como assim descrever um inseto de uma forma horrível, velho? depende da sua dieta, então é só você ver onde eles moram. Se for um que rola bosta, por exemplo, não é uma boa ideia você comer. Definitivamente. Combi, se for uma larva de abelha, que entra no mesmo grupo de larvas, mas ele pode ser só uma abelha, que tem 3 caras. Então não sei, é porque a larva fica exatamente como é o combi, dentro daqueles pedaços da colmeia separado. Então Disco de cria, meu querido. pode ser que ele seja uma larva. O Scolipede, a centopeia, é só um macarrão com pernas. Não conseguiria, mas é só um macarrão com pernas. E os outros dois que eu não conseguiria comer, que é Buzzwole e Feromosa. Não porque são ultra bichos e parecem ser muito complicados, mas porque eu nem ferrando conseguiria comer uma barata. Eu, obviamente não vou colocar imagens, mas você tá acostumado com baratas de esgoto, essas são definitivamente não comestíveis. Eu tô falando das baratas que são feitas pra isso. Barata d'água, por exemplo, é uma iguaria. E Buzzwole, a gente sabe que... Barata d'água não é barata, meu querido. Barata d'água é um percevejo, então ela entraria nos hemípteros junto com as cigarras. Eu sendo chato de novo, desculpa, gente. Mosquito traz muita doença, vamos lembrar das 27 mil doenças que a gente vê frequentemente no Brasil. A gente tá falando de Pokémon inseto, então a gente vai falar de Pokémon que é inseto, mas que não é um inseto, porque Arachnidae, Skorupi e Galvantula são comestíveis. Não, mano, gente, galera, só corrigindo. Quando você. É Arachnid, tá? Não é Arachnidae, não, tá? A E ou EIA é tensão de I, tá? Como é que é? Véi, por que colocou uma centopeia? Dá pra comer centopeia? Mano, comer dá, mano. É aquilo que eu falei, mano. Preparado do jeito certo, dá pra comer. O escorpião, ele tem veneno só no seu pedaço do ferrão. Não recomendo comer porque você não vai saber tirar a parte do veneno exatamente igual com as cobras. E o Galvantula, a tarântula, é o único que eu vi que é comestível não complicadamente. Então o único que eu botei aqui, as outras aranhas, são até do tipo venenoso, que facilita um pouquinho eu a dividir entre um e outro. Tem o Dilpider, mas ele não parece muito apetitoso. Sim, eu já pensei sobre isso. Em anfíbios a gente tem um detalhe importante. Existem rãs e sapos. Rã é frog, sapo é toad, entendeu? E aí vem o detalhe. Venusaur, ele é toad. Seismitoad, ele é toad. Politoad, ele é frog. O Toad do nome do Politoad é de endedado, aquele que tem dedo, e não Toad de sapo. Mas basicamente, por causa da composição isso do eu não corpo sabia, deles, mano. Eu achava que era de sapo, não podemos velho. comer sapos, a gente pode comer rã, nem toda, porque algumas delas são venenosas. Mas a gente pode comer perninha de rã, e é por isso que a França é definitivamente. conhecida até por isso. Mas eu só quero aproveitar e comentar, antes da gente sair dos animais e ir pras plantas, sobre alguns animais que foram extintos à base da gula gastronômica do ser humano. Axolotl, então quer dizer que Swampert, ele é muito apetitoso. Não foi extinto ainda. Tá muito ameaçado, mas não chegou a ser extinto. Linha evolutiva, deve ter um gosto meio de terra. O Dodo, que é aquele animal que foi extinguido, que a gente pode falar que o Dodo provavelmente é, mas aí é só provavelmente, ele parece, eu não sei. O Woolly Mammoth, que é o mamute, o Mammothine é baseado nele, então gostoso. Bisão, o Buffalante, também outro animal que a gente extinguiu à base gastronomicamente. A raposa voadora, que é o Subat, porque, vamos lá, a gente extinguiu a raposa voadora, que é um morcego, à base gastronômica. Tem muitos lugares no mundo todo que comem morcego. Não é só por causa de um que foi mal cozido e causou uma doença que você deve parar de comer todos, porque senão a gente não comeria mais nada. E o bicho preguiça, gigante no caso. Então só o Slaking, mas a gente já falou de comer o bicho preguiça aqui antes. E tem alguns Pokémon, tipo planta, que também deve comentar, em partes. O Tropius tem aquela banana, Tangela, Grotto, Snover tem partes deles. Chikorita também, né? Rafinha, que tem gosto de menta. A Chikorita também, né? Que ela é uma chicória. O Grotto, que tem as suas próprias frutas, e Snover, que tem suas próprias frutas também. O Exeggutor e o Exeggutor são cocos, a gente come coco, por que não? E tem alguns animais que a gente pode comer inteiro, tipo Sunkern, que é só uma semente de girassol, que é até uma coisa que a gente come frequentemente. Maractus e Cacturn, carne de cactus aparentemente é bom. E mano, dá pra pitaia, né, mano, também. Bounsweet, Cherubi e Gourgeist, que são frutas e uma abóbora, nada de especial. Existem fungos que são comestíveis, Shuckle, Shroomish, Among Us, Parasect e Morlow. Pera, o Shuckle é um fungo? Rapaziada, essa eu não sabia.
Essa é nova pra mim. Mano, mas. Cara, eu acho que eu podia ter chamado. Mano, tipo. Fungos, existem alguns que a gente come. Ó, seguinte. Cogumelos. Cerca de uns 30% das espécies de cogumelos são comestíveis, né? Entre champignons, shimeji, shiitake, esses cogumelos no geral aí. Então faria sentido alguns pokémons cogumelos serem comestíveis. O Parasect, mano, eu acho que faz sentido ele ser comestível também, mas eu acho que não apenas comestível por gastronomia, mas eu acho que medicinal também. Porque eu já li artigos, por exemplo, inclusive para fazer um vídeo de fungo que eu fiz há muito tempo atrás, que ele falava muito sobre a utilização tradicional na China do Cordyceps, que no caso é o fungo que infecta insetos, é, como um meio tradicional de medicamentos, tá ligado? E eles estudam o potencial medicinal desse tipo de fungo. Então eu acho que seria muito interessante o Kaká, mano. Tipo, é uma sugestão. Se um dia isso aqui virar um corte, virar um vídeo, se ele fizesse um vídeo, tá ligado? De pokémons que poderiam ser usados de forma medicinal, tá ligado? Ou ele poderia ter acrescentado nesse vídeo aqui, tipo, como poderiam ser consumidos também como forma medicinal. Sei lá, eu acharia da hora, velho. Bom, continuemos. E um deles a gente não pode comer. Um deles é o impostor. Mas no final, grande parte dos animais Pokémon, tipo planta, são comestíveis. Mas tem alguns Pokémon de planta que não, tipo Seedot, Chespin, Ferroseed e as sementes que devem ter no Applin. Todos eles são coisas que o ser humano não deve comer. E tem alguns que são esquisitos. Eu quero deixar Slurpuff e Alcremie. O Slurpuff, embora pareça, ele é um cachorro e não um algodão doce. O merengue é o Alcremie, que fica meio esquisito porque, vamos lá, ele secreta doce se ele gosta do treinador e fica doce, o doce. Esse eu vou deixar vocês decidir. O Alcremie é comestível? Eu não sei. Eu já pensei demais sobre isso. Vamos falar agora. Mano, é aquele negócio, velho. Qualquer coisa comestível, mano. Qualquer coisa comestível. E, mano, cachorro, não que eu queira comer um cachorro, mano, porque eu definitivamente. Acho que é das únicas coisas que eu não tenho coragem de comer é cachorro, mano. Mas existem lugares no mundo que a pessoa come cachorro, mano. Então. É comestível sim, mano. Tipo. Ó, o creme nasce com uns morangos, então. Produz carne. Mano, sei lá, velho. Sei lá. De Pokémon Só que tem não parte sei. que não é comestível. O fígado de um Bertic, de um Walrein e de um Hisuian Zorua e Alolan Ninetales são todos não comestíveis. Porque o fígado desses animais que moram no Polo Norte, todos eles têm muita vitamina A pra gente. Então a gente pode morrer de excesso de vitamina A, que é o que eles têm demais. Como eles moram num lugar onde iluminação, água, tudo é diferente. Tudo é diferente. Então a gente não pode comer o fígado desses animais. Não só eles, como a gente também não pode comer fígado do Baiacu, que é onde o veneno vive. Então o Qwilfish, você não pode comer um Qwilfish, a não ser que você tire o fígado dele e as partes do veneno. E isso é uma coisa que a gente faz no mundo real, que é comer fugu, que é uma espécie de Baiacu, que o veneno é completamente letal numa dose minúscula, que é uma iguaria no Japão. E tem um último, pé do Psyduck. Mas pé de pato não tem problema, não é um pato, ele é um ornitorrinco. Mano. Quem deu o nome de Psyduck foi a gente, os seres humanos do mundo Pokémon. Ele não é um pato. Ele tem nariz de pato. Ou ele tem nariz de ornitorrinco. Pé Cara, essa eu não sabia também. Caralho, mano, o Psyduck é ornitorrinco, mano? Isso eu não sabia, velho. de ornitorrinco. Fala como um ornitorrinco. Tem até o cabelinho igual do Perry. E você não deve comer o pé dele porque é onde o ornitorrinco solta o veneno. Só os machos, tá? Só os machos. Ornitorrincos são esquisitos. Adoro ornitorrinco. E agora pra terminar, vamos falar dos animais que a gente não deve comer de jeito nenhum. A Lomomola e Lovegees, que eles são Sunfish, que é mais parasita do que carne. Água-viva em si é comestível. Mas os 3 Pokémon água-viva que a gente tem, em Tentacruel, Nihilego e Jellicent. Tentacruel é venenoso, então a gente já pode tirar. Nihilego é pedra e venenoso, então eu não quero comer vidro, que é um veneno. E o Jellicent, que parece o mais comestível, até você olha e fala assim, gosto de Pringles. Ele é baseado no Manowar. É uma das poucas águas-vivas Caravela portuguesa. que eu vi que a gente não pode comer de jeito. E não é uma água-viva, tá? Ela é uma colônia de vários quinidários diferentes. Ela é, na verdade, uma colônia de muitos organismos. Ela não é uma água-viva, tá? Só deixando claro aqui, rapaziada.
nenhum. Outros também. O Graploct, que é baseado... ele é literalmente as cores invertidas do o polvo venenoso. E Mandibuzz, porque Polvo de anéis azuis. urubus são completamente horripilantes. Se você assiste esse vídeo comendo, eu recomendo você pausar por um momento. Ele mija nele mesmo pra poder regular a temperatura das patas dele. E ele come só carne não muito boa. Ele é literalmente podre. Mas uma carga... Mijar, mano, mas vocês sabem que pássaro não mija, né? Eles não soltam urina, que nem a gente. Eles soltam outro tipo de excreta nitrogenada junto com as fezes. Então você quer dizer que eles cagam no próprio pelo pra manter temperatura, né? Nossa, mano, eu tô sendo chato até com isso, tá ligado, velho? Bom, que teoricamente seria comestível, se não fosse levar em consideração a temperatura dele. Venomoth Butterfly Volcarona, insetos que se encaixam naquela mesma coisa sobre coloração. Insetos muito coloridos geralmente são venenosos. De novo, é por isso que Lady and Your Beetle, que são a maior concentração de cores por metro quadrado num inseto, não é muito bom. E vamos aos... Não necessariamente, cara. Não necessariamente. Mano, é aquele negócio, velho. A regra universal da biologia pra mim é: tudo tem uma exceção. Quer dizer, nem tudo, né? Tem as exceções também. Mas, mano, vejo uma joaninha, cara. Tipo, mano, muita coisa tem exceção na biologia, velho. E não é porque algo é extremamente colorido que significa que ele não é comestível, mano. Às vezes ele é só algum tipo de mimetismo que acontece pro animal ele, tipo, escapar dos predadores por conta disso, tá ligado? E, então é muita exceção, mano. Tipo, existem as exceções nessa questão, tá ligado, mano? Como sabe o que passa com a história? O Aquiles Surfer não tem exceção. Meteram o Aquiles do nada. Então, mano, eu não sei o que acontece, mano, que o pessoal só mete o Aquiles do nada, mano, tá ligado, velho? Engraçado, Jigglypuff não vale a pena porque ele é um balão, então se ele morder ele vai estourar. Chimeco é literalmente papel com vidro. Wynaut tem gosto de borracha, provavelmente. Eu não preciso nem mastigar pra poder saber, ele tem gosto de borracha com certeza. E o Porygon, porque ele é um Porygon. Ele é só conteúdo digital. Eu falei do Fuecoco, mas todos os 3 iniciais de Scarlet Violet são comestíveis, bem provavelmente. Ah, e o Arceus também é comestível. Ele é uma lhama. Ele é uma lhama? Boa sorte. Nem ferrando que o Arceus é uma lhama, mano. Nem ferrando, velho. Rapaz, dessa eu não sabia, mano. Mano, Tá, mas, mano, tipo... Eu gostei bastante desse vídeo, mano. Biologicamente comestível, mas como a correção do urubu, mano, ele é nojento pra caraca, mano. Ele é nojento pra caralho. Isso é um fato. O Kaká não tá errado, mano. Mas eu acho que ele seria comestível, mano, tá ligado? A carne dele. Eu acho que você não passaria mal comendo a carne dele se você higienizasse e você limpasse do jeito certo, tá ligado? Preparasse do jeito certo. Deus é comestível, foda. Então, velho. Mano, isso é simplesmente bizarro, mano. Bizarro. Demais.